E se as pessoas ao seu redor estivessem manipulando suas emoções sem que você percebesse? Existe uma maneira de virar o jogo, usando técnicas pouco conhecidas que podem mudar completamente a forma como você é tratado. A filosofia estoica esconde segredos que poucos ousam explorar, mas que são capazes de transformar o respeito e a admiração que você recebe. Essas estratégias parecem ir contra o senso comum, têm o poder de alterar a percepção que os outros têm de você. Imagine o impacto de fazer com que os outros se sintam atraídos e respeitem você, sem que você precise se esforçar para isso. A psicologia inversa, aplicada de maneira correta, pode ser a chave para conquistar o poder social que você sempre quis. Agora, a questão é: você está preparado para descobrir essas técnicas e assumir o controle da sua vida? 1. Respeito conquistado pelo silêncio. O poder do silêncio vai muito além da ausência de palavras. Quem domina a arte de se calar em momentos estratégicos acaba se destacando naturalmente. Em um mundo onde todos querem ser ouvidos, o silêncio pode se tornar uma arma poderosa. Ele transmite uma aura de sabedoria, de alguém que não precisa se justificar ou provar nada para ninguém. Manter-se em silêncio, especialmente diante de situações desafiadoras, demonstra controle. Quando os outros esperam uma resposta, o silêncio os força a refletir sobre o que foi dito e a reconsiderar suas próprias atitudes. Isso cria um ambiente onde o respeito é inevitável, pois suas ações falam mais alto do que palavras. Um exemplo clássico disso pode ser encontrado em reuniões profissionais. Enquanto muitos se apressam em expor suas opiniões, o indivíduo que se mantém calado até o momento certo chama a atenção quando finalmente decide se expressar. Suas palavras são aguardadas com mais expectativa e, por isso, têm mais peso. No âmbito pessoal, o silêncio diante de uma provocação demonstra maturidade e segurança. Não reagir impulsivamente, mas sim escolher as palavras com cuidado, mostra que você não é facilmente abalado. Isso faz com que as pessoas ao seu redor comecem a enxergá-lo como alguém digno de respeito. Outro ponto interessante é que o silêncio permite que você observe melhor o comportamento alheio. Sem estar ocupado pensando no que dizer, você se torna mais atento aos detalhes, compreendendo melhor as intenções e emoções das pessoas ao seu redor. Essa habilidade de leitura das entrelinhas só reforça a imagem de uma pessoa sábia. O silêncio também protege sua energia. Ao não se envolver em discussões desnecessárias, você evita o desgaste emocional. Dessa forma, preserva sua calma e clareza mental, elementos essenciais para tomar decisões assertivas. Isso acaba criando um ciclo onde o respeito é continuamente nutrido. Adotar o silêncio em momentos oportunos é uma forma de demonstrar autocontrole. Quem consegue controlar a própria língua é visto como alguém que também controla suas emoções e, consequentemente, suas ações. Esse domínio de si é admirável e leva as pessoas a verem você com outros olhos. Silêncio, portanto, não é sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, é uma estratégia que, quando bem aplicada, gera respeito e admiração. O verdadeiro poder não está em falar mais alto, mas em saber quando é hora de se calar. 2. Desapego que atrai atenção. O verdadeiro poder do desapego reside na liberdade que ele proporciona. Ao soltar as amarras das expectativas, uma pessoa se desvincula da necessidade de validação externa, criando um magnetismo próprio. Esse desapego, longe de ser apatia, é uma expressão de autossuficiência que capta a atenção alheia. Quando não se está preso a posses materiais ou ao desejo constante de aprovação, surge uma aura de tranquilidade que atrai naturalmente aqueles ao redor. Em vez de se prender a resultados, o desapegado se concentra no processo, vivendo cada momento com presença plena. Essa atitude demonstra uma confiança que não precisa ser declarada, mas que se evidencia nas ações. Enquanto muitos se desgastam buscando reconhecimento, quem pratica o desapego se destaca justamente por sua serenidade em meio à pressão. Esse desapego também permite uma leveza que se traduz em uma maior abertura para novas oportunidades.
Ao não estar apegado a um único caminho ou resultado, a pessoa se torna mais flexível e aberta a novas possibilidades. Isso acaba atraindo não só a atenção, mas também o respeito daqueles que percebem essa habilidade de se adaptar e crescer em qualquer circunstância. No campo pessoal, essa liberdade se reflete em relações mais saudáveis. Ao não criar dependências emocionais, o desapegado permite que os laços se formem de maneira mais genuína, sem pressões ou expectativas irreais. Isso cria um ambiente onde o respeito mútuo floresce, pois cada indivíduo é valorizado por quem é, e não pelo que pode proporcionar. O desapego é uma escolha consciente de não se deixar levar por desejos passageiros. Ele exige uma compreensão profunda de que tudo é transitório e que a verdadeira felicidade não depende de fatores externos. Essa compreensão traz consigo uma calma inabalável, que não só atrai a atenção, mas também inspira outros a buscar o mesmo equilíbrio. Para cultivar o desapego, é essencial desenvolver um olhar crítico sobre o que realmente importa. Isso pode ser feito através de práticas como a meditação, que ajuda a trazer clareza mental, ou a reflexão diária, onde se questiona o valor real das coisas que nos rodeiam. Esse processo de autoavaliação é fundamental para viver uma vida mais leve e atraente. O desapego é uma força silenciosa que não precisa de alarde para ser notada. É através dele que se constrói uma presença que, paradoxalmente, chama a atenção por sua simplicidade e profundidade. 3. Vulnerabilidade como força oculta. A filosofia estoica ensina que a verdadeira força não reside na ausência de fraqueza, mas na capacidade de encará-la de frente. Ao adotar essa visão, a vulnerabilidade se torna uma expressão poderosa de coragem. Os estoicos acreditavam que a aceitação das próprias limitações e imperfeições é fundamental para o crescimento pessoal. Quando alguém se permite ser vulnerável, demonstra um profundo entendimento de que a fraqueza não é algo a ser temido, mas uma oportunidade para se fortalecer. Esse tipo de abertura emocional, que vai de encontro à filosofia estoica, cria conexões autênticas e profundas. Quando alguém tem a coragem de ser vulnerável, isso inspira os outros a fazerem o mesmo. A vulnerabilidade não afasta, ela atrai, pois ressoa com a verdade interna de cada um. Na prática estoica, a honestidade consigo mesmo e com os outros é uma virtude, e é essa transparência que faz com que os outros respeitem e admirem essa força oculta. Os estoicos aconselham a agir com humildade e reconhecer que ninguém é infalível. Admitir que não se tem todas as respostas pode parecer arriscado, mas, na verdade, demonstra disposição para aprender e crescer, algo muito valorizado na filosofia estoica. Essa atitude pode transformar uma situação difícil em uma oportunidade de desenvolvimento coletivo, onde o respeito e a colaboração fluem mais facilmente. A verdadeira liderança, segundo os estoicos, muitas vezes se revela na disposição de mostrar a própria humanidade. A vulnerabilidade é um ato de confiança no outro, algo que os estoicos considerariam como parte do exercício da virtude da sabedoria. Quando se compartilha um medo ou uma dúvida, não se está buscando aprovação, mas sim construindo um vínculo de confiança mútua. Essa transparência, alinhada com a prática estoica de buscar a verdade, é um dos pilares das relações saudáveis, pois elimina as barreiras e permite uma conexão autêntica e duradoura. O paradoxo da vulnerabilidade é que, ao se permitir ser visto como realmente é, sem as armaduras habituais, a pessoa demonstra uma segurança interior que é difícil de abalar. Na visão estoica, esse equilíbrio entre transparência e autoconfiança é o que cria uma presença forte e magnética, capaz de inspirar respeito e admiração em qualquer contexto. A vulnerabilidade, portanto, não é uma fraqueza, mas uma expressão de força verdadeira, onde se escolhe enfrentar a realidade sem ilusões. Para os estoicos, cultivar a vulnerabilidade começa com a aceitação das próprias imperfeições. Reconhecer que todos têm medos e inseguranças é o primeiro passo para transformá-los em força. Práticas como a autorreflexão, uma prática essencial no estoicismo,
e o diálogo sincero com pessoas de confiança podem ajudar nesse processo, tornando mais fácil expressar essa faceta de forma equilibrada. É importante lembrar que a vulnerabilidade, segundo os estoicos, também requer discernimento. Não se trata de expor-se de maneira imprudente, mas de escolher momentos e pessoas certas para se abrir. Saber quando e com quem ser vulnerável é o que transforma essa prática em uma verdadeira força, capaz de enriquecer as relações e fortalecer o próprio caráter. É nesse equilíbrio que se encontra a verdadeira sabedoria estoica. 4. Expectativas revertidas para impacto. As expectativas podem ser armadilhas sutis que nos prendem em um ciclo de decepções, mas a filosofia estoica nos ensina a redirecioná-las de forma estratégica para criar impacto. Ao invés de nos apegarmos ao que achamos que deveria acontecer, os estoicos nos convidam a focar no que está sob nosso controle. Quando uma pessoa se desapega das expectativas e aceita a realidade como ela é, ela adquire um poder imenso para influenciar os resultados ao seu redor. Reverter as expectativas começa com a prática de baixar ou mesmo eliminar essas expectativas em situações cruciais. Isso não significa desistir, mas sim alinhar suas ações com o que está ao seu alcance. Quando você age sem esperar algo em troca, suas ações se tornam mais genuínas, o que, paradoxalmente, acaba gerando um impacto maior. Este é um princípio fundamental do estoicismo. O desapego dos resultados traz uma liberdade que maximiza o potencial de sucesso. No ambiente de trabalho, por exemplo, ao deixar de lado as expectativas de reconhecimento imediato ou recompensas, você se libera para focar no que realmente importa, a qualidade do seu trabalho. Essa mudança de foco não só melhora o desempenho, mas também transforma a percepção dos outros sobre você. Quando não se está preocupado em atender às expectativas externas, sua dedicação se torna evidente e o respeito natural emerge. Expectativas frequentemente criam barreiras invisíveis que limitam a conexão genuína. Ao reverter essas expectativas, ou seja, ao abandonar a necessidade de que os outros ajam e reajam de uma certa maneira, você abre espaço para uma interação mais autêntica e enriquecedora. Isso reflete diretamente na forma como os outros percebem e respondem a você, muitas vezes resultando em uma relação mais profunda e significativa. Os estoicos acreditavam firmemente na importância de aceitar o que não podemos mudar e de concentrar nossas energias no que podemos controlar. Ao aplicar esse princípio às expectativas, transformamos o modo como nos relacionamos com o mundo e com as pessoas ao nosso redor. Isso não só aumenta o impacto de nossas ações, mas também nos protege do sofrimento desnecessário que surge quando a realidade não corresponde ao que esperávamos. A prática de reverter expectativas também fortalece a resiliência. Quando se espera menos, cada pequena vitória se torna motivo de celebração, enquanto as derrotas são vistas com serenidade. Esse ajuste mental, promovido pelo estoicismo, é uma poderosa ferramenta para navegar pelos desafios da vida com equilíbrio e força interior. Ao reduzir ou eliminar as expectativas, você cria um espaço mental onde a verdadeira criatividade e inovação podem florescer. Sem a pressão de atender a padrões externos, você se permite explorar novas ideias e caminhos, muitas vezes resultando em soluções mais eficazes e impactantes. Essa abordagem estoica não só enriquece sua própria vida, mas também reverbera positivamente naqueles que estão ao seu redor. Quer transformar suas ações diárias em passos concretos rumo à sabedoria estoica? Descubra agora como fazer isso clicando no link fixado nos comentários. Não perca a chance de aplicar esses ensinamentos de forma prática e imediata. 5. Domínio pelo controle emocional. Controlar as emoções é uma habilidade que, quando desenvolvida, transforma a maneira como interagimos com o mundo. A filosofia estoica ensina que, ao dominar nossas reações internas, ganhamos um poder extraordinário sobre nossas ações e sobre o impacto que causamos ao nosso redor. O controle emocional é o alicerce de uma vida equilibrada e de decisões que refletem sabedoria e propósito.
Quem pratica o controle emocional não se deixa levar pelos impulsos momentâneos. Em vez disso, mantém uma postura serena, mesmo diante de situações que poderiam facilmente desestabilizar. Essa serenidade, tão valorizada pelos estoicos, faz com que a pessoa seja vista como um pilar de força em meio ao caos, alguém em quem os outros confiam e buscam orientação. Essa capacidade de gerenciar as próprias emoções torna-se uma vantagem significativa. Enquanto muitos reagem de forma impulsiva a críticas ou desafios, aquele que domina suas emoções responde com clareza e objetividade. Essa atitude não apenas resolve conflitos de maneira mais eficaz, mas também aumenta a credibilidade e respeito que se conquista com os colegas e superiores. O controle emocional é fundamental para construir e manter laços saudáveis. Ao não se deixar levar por explosões de raiva ou frustrações, se abre espaço para diálogos construtivos e compreensivos. Esse equilíbrio emocional fortalece as relações, pois promove um ambiente de confiança e respeito mútuo, onde as emoções são reconhecidas, mas não governam as interações. Para os estoicos, o controle emocional é uma prática constante. Eles acreditavam que, ao observar e compreender suas próprias reações, é possível escolher conscientemente como responder às circunstâncias. Essa escolha consciente não apenas previne arrependimentos, mas também permite que se haja de acordo com os valores e princípios que realmente importam. Desenvolver o controle emocional exige disciplina e autoconhecimento. Práticas como a meditação, a respiração consciente e a reflexão diária sobre as próprias reações ajudam a fortalecer essa habilidade. Ao longo do tempo, essa prática cria uma base sólida de autocontrole, onde as emoções são reconhecidas, mas não ditam as ações. Essa capacidade de se manter centrado, independentemente das circunstâncias externas, é o que diferencia uma pessoa comum de alguém que inspira e lidera pelo exemplo. O domínio das emoções não é uma supressão delas, mas sim um direcionamento consciente para que sirvam ao propósito maior, alinhado com os ideais estoicos. 6. Elogios disfarçados de indiferença. A indiferença pode ser uma ferramenta poderosa quando usada com sabedoria. Em vez de expressar um elogio de forma direta e entusiástica, a indiferença controlada comunica uma mensagem muito mais sutil e eficaz. Quando alguém recebe um elogio que vem de maneira quase casual, sem grande ênfase, isso pode despertar uma reflexão interna mais profunda. Esse tipo de elogio, aparentemente distante, incentiva a autossuficiência e a introspecção, pilares fundamentais da filosofia estoica. A indiferença em elogiar também sugere que o reconhecimento é natural, quase uma expectativa, em vez de algo extraordinário. Isso faz com que a pessoa não se acomode com o sucesso momentâneo, mas continue a buscar a excelência como uma prática diária. Esse tipo de abordagem alimenta um ciclo de constante evolução, sem a necessidade de aplausos constantes. Um elogio disfarçado de indiferença também pode ser uma forma de ensinar que o verdadeiro valor está na ação em si, e não na reação dos outros. Quando o reconhecimento é oferecido de maneira sutil, a pessoa tende a focar mais em suas próprias motivações e menos na validação externa. Isso alinha-se com a ideia estoica de que a busca por virtude é interna e não depende de aprovação alheia. Além disso, ao elogiar de maneira contida, se incentiva a humildade. O elogiado entende que, embora seu esforço seja reconhecido, há sempre mais a ser feito. Essa percepção pode ser um motor para a melhoria contínua, mantendo o indivíduo focado em seu desenvolvimento sem se perder em vaidades. Se você está achando essas técnicas valiosas e quer continuar aprendendo como aplicar a psicologia inversa e a filosofia estoica no seu dia a dia, inscreva-se no canal agora. Assim, você não perde nenhuma dica que pode mudar completamente a maneira como você é tratado pelos outros. Outro aspecto interessante desse tipo de elogio é que ele pode desarmar a expectativa de reconhecimento. Quando o elogio vem de maneira inesperada e quase indiferente,
ele quebra o ciclo de expectativa e recompensa, permitindo que as ações sejam realizadas com pureza de intenção, sem a busca incessante por aprovação. Essa técnica também pode servir como um espelho, refletindo de volta para a pessoa a importância de não se deixar levar por elogios efêmeros. Em vez de se apegar ao que os outros dizem, o foco retorna para a própria jornada, para o próprio processo de crescimento e autossuficiência. A filosofia estoica nos lembra que é esse foco interno que realmente define nosso valor e nossa direção na vida. 7. Sabedoria na arte do silêncio. O silêncio, frequentemente subestimado, oferece uma oportunidade incomparável para reflexão e entendimento. Para os estoicos, ele vai além da simples ausência de palavras. É um meio de se conectar com o que realmente importa. Escolher o silêncio, especialmente em momentos críticos, permite uma análise mais profunda e uma ação mais ponderada, em vez de reações imediatas. Ao optar por não falar, sobretudo em situações de pressão, demonstra-se uma segurança interna que não depende da aprovação dos outros. Essa calma, cultivada através do silêncio, emana uma força que não precisa ser verbalizada. A influência que se exerce assim é mais sutil, porém, significativamente mais poderosa e duradoura. O silêncio também funciona como um intervalo estratégico. Em momentos de tensão ou conflito, a decisão de permanecer em silêncio cria uma brecha para que a situação seja melhor avaliada. Essa abordagem previne reações precipitadas, substituindo-as por respostas que são mais equilibradas e eficazes. Além disso, o silêncio tem o potencial de neutralizar conflitos. Diante de críticas ou provocações, a ausência de uma resposta imediata pode desfazer a intenção de confronto, desarmando quem ataca. Essa estratégia, alinhada com os princípios estoicos, transforma momentos potencialmente negativos em oportunidades para reflexão e compreensão. Praticar o silêncio não significa passividade, mas uma escolha ativa de interagir com o mundo de forma mais consciente. Ao selecionar cuidadosamente os momentos de se expressar, exerce-se um controle mais refinado sobre as próprias ações e reações. Essa sabedoria adquirida através do silêncio não só protege a própria paz interior, como também eleva a qualidade das decisões tomadas. O silêncio, por fim, permite perceber o que muitas vezes passa despercebido. Ao deixar de lado a urgência de falar, abre-se espaço para captar nuances que, de outra forma, seriam ignoradas. Essa atenção, promovida pelo silêncio, enriquece a compreensão da realidade, tornando as escolhas mais alinhadas com os valores estoicos. 8. Autossuficiência que inspira respeito. Ser autossuficiente significa encontrar completude dentro de si, sem depender de aprovações externas. Esse conceito, central na filosofia estoica, não só fortalece o senso de valor próprio, como também gera um profundo respeito daqueles ao redor. A confiança demonstrada por alguém autossuficiente transcende as opiniões alheias, mantendo-se firme e inabalável em seus princípios. Desenvolver a autossuficiência envolve uma prática contínua de autoaceitação e clareza sobre o que realmente importa. Quem alcança essa condição não se deixa abalar por críticas ou elogios, pois sabe que seu valor não é determinado por outros, mas pelo que cultiva interiormente. Essa independência emocional é um dos alicerces que sustentam a resiliência e a força de caráter. No convívio social, a autossuficiência brilha de maneira sutil e eficaz. Em um mundo onde muitos buscam constantemente a aprovação externa, a pessoa autossuficiente age com convicção, guiada por suas próprias crenças, e não pelas expectativas dos outros. Essa postura atrai naturalmente o respeito, e estabelece um exemplo de integridade e autenticidade que muitos almejam. Essa qualidade também se manifesta na forma como se enfrentam os desafios. Ao invés de depender constantemente de apoio externo, a pessoa autossuficiente encontra dentro de si os recursos necessários para superar as adversidades. Essa força interior, alimentada pela disciplina e pela reflexão,
é uma fonte de admiração e inspiração para os que observam. Autossuficiência, no entanto, não significa isolamento. É a capacidade de se relacionar com os outros de maneira equilibrada, sem criar dependências emocionais prejudiciais. Isso torna as relações mais saudáveis e respeitosas, já que cada um é capaz de manter sua integridade sem sacrificar sua essência. Esse equilíbrio emocional permite interações mais autênticas e valiosas. A paz interior que vem com a autossuficiência não é facilmente abalada por circunstâncias externas. Quando se atinge esse estado, as dificuldades da vida são enfrentadas com calma e confiança, pois existe a certeza de que a base interna é sólida. Essa serenidade em meio ao caos é uma das qualidades mais admiradas em alguém autossuficiente. Essa qualidade também promove uma clareza mental que facilita a tomada de decisões. Com menos ruído externo para influenciar o julgamento, as escolhas são feitas de forma mais alinhada com os próprios valores e objetivos. Isso reforça o respeito que outros sentem, pois a pessoa se torna um exemplo de coerência e determinação. A autossuficiência cria um impacto duradouro nas pessoas ao redor. Aqueles que convivem com alguém assim são naturalmente inspirados a buscar essa mesma força interna, reconhecendo a profundidade e a estabilidade que vem com essa prática. O respeito que surge daí é genuíno e profundo, refletindo a verdadeira essência do que significa ser autossuficiente. 9. Atração pelo distanciamento estratégico. O distanciamento estratégico é uma prática que, quando bem executada, cria uma atração natural e poderosa. Inspirado pelos ensinamentos estoicos, esse afastamento não é sinal de desinteresse, mas uma técnica refinada de preservação e análise. Ao se afastar conscientemente de determinadas situações, uma pessoa demonstra que não é facilmente influenciada por emoções transitórias, mas sim guiada por uma visão clara e objetiva. Esse distanciamento também permite que as emoções se acalmem, proporcionando um espaço para a introspecção e avaliação. Ao criar essa distância, a pessoa não apenas se protege de envolvimentos emocionais excessivos, mas também se coloca em uma posição de observador, capaz de enxergar a realidade de maneira mais nítida. Essa clareza mental é uma vantagem significativa, que fortalece a capacidade de tomar decisões acertadas e de agir com firmeza. O poder do distanciamento está também na sua capacidade de surpreender. Quando alguém que está sempre presente decide se afastar, isso gera um impacto imediato. Esse afastamento rompe o padrão esperado, fazendo com que os outros percebam a ausência e reflitam sobre sua própria conduta. Essa técnica cria um espaço onde o valor de quem se afasta é reavaliado, muitas vezes com mais apreço do que antes. Distanciar-se de forma estratégica é uma maneira de restabelecer a própria energia e equilíbrio. Ao se afastar de situações que drenam ou perturbam, se abre espaço para um fortalecimento interior. Essa prática é essencial para manter a paz e o foco, permitindo que a pessoa retorne ao convívio com uma perspectiva renovada e uma presença mais impactante. O distanciamento estratégico cria um ar de mistério. Ao não estar sempre disponível, se constrói uma imagem de alguém que é independente e autossuficiente. Essa independência, longe de afastar, na verdade atrai, pois sugere uma força interna que não depende da presença constante dos outros. Esse tipo de magnetismo é difícil de resistir e muitas vezes resulta em uma maior admiração e respeito. Essa técnica também é uma forma de autoafirmação. Ao decidir quando e onde estar presente, a pessoa define seus próprios limites e prioridades, deixando claro que sua presença não é algo a ser tomado como garantido. Essa postura assertiva reforça a autoconfiança e cria um ciclo onde o respeito e a atração se retroalimentam. 10. Força demonstrada pela calma. A verdadeira força, muitas vezes, se revela não na agressividade, mas na capacidade de manter a calma em meio ao caos. A filosofia estoica valoriza a serenidade como uma virtude essencial, onde a calma se torna uma demonstração de poder interior. Manter-se tranquilo em situações adversas não é sinal de fraqueza,
mas sim de um controle profundo sobre as emoções e sobre a própria mente. Essa calma em meio à tempestade transmite uma mensagem clara. A pessoa que a possui não é facilmente abalada pelas circunstâncias externas. Ela permanece centrada, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Essa qualidade é extremamente admirada e, frequentemente, inspira confiança em quem a testemunha. Ser capaz de manter a serenidade em momentos de crise é um dos maiores sinais de força e autodomínio. A calma também permite que a razão prevaleça sobre a emoção. Quando se mantém a tranquilidade, as decisões são tomadas com mais clareza e assertividade. Esse controle emocional garante que as escolhas não sejam impulsivas, mas bem fundamentadas, refletindo uma mente que não é escrava das circunstâncias, mas sim mestre de si mesma. A calma é contagiante. Em um ambiente onde a agitação e o estresse dominam, a presença de alguém que mantém a serenidade pode ter um efeito tranquilizador sobre os outros. Essa influência sutil, mas poderosa, transforma o ambiente ao redor, criando um espaço onde a razão e a lógica podem florescer, em vez do pânico e da confusão. A prática da calma também está ligada à resiliência. Aqueles que conseguem manter a serenidade em situações difíceis demonstram uma capacidade de recuperação que vai além do comum. Essa resiliência é fruto de uma mente treinada para não se deixar levar por impulsos ou medos, mas para enfrentar desafios com uma postura equilibrada e segura. Essa tranquilidade, no entanto, não deve ser confundida com indiferença. Ela é, na verdade, uma manifestação de um compromisso mais profundo com a virtude e a sabedoria. A calma que se exibe em momentos de tensão é uma escolha consciente de não permitir que o exterior controle o interior. Essa escolha é um reflexo da força verdadeira que não precisa se impor pela força bruta, mas se afirma através da paz interior. Essa força calma é o que diferencia aqueles que têm verdadeiro controle de suas vidas daqueles que são dominados pelas circunstâncias. Ao cultivar essa calma, se desenvolve uma armadura invisível que protege contra as tempestades da vida, tornando o indivíduo não apenas mais forte, mas também mais sábio e admirado. Agora que você conhece essas técnicas poderosas, é o momento de aplicá-las e transformar a forma como você é percebido pelos outros. Imagine o impacto que pode ter ao implementar esse conhecimento no seu cotidiano, tornando-se alguém que inspira respeito e admiração de maneira natural. O que está esperando para começar? Quais dessas estratégias você está pronto para colocar em prática hoje? Comente abaixo com a frase "controle total" e compartilhe suas experiências. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo mais sobre como a filosofia estoica pode revolucionar sua vida.